Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos aprender uma matéria de extrema relevância para a sua vida, medidas de tempo e de temperatura, beleza? E comigo, nada mais, nada menos do que Vânia. E aí, amiga, beleza? Tamo junto? Fogo no parque porque hoje o bicho vai pegar. Então acompanhe comigo qual vai ser o tema da aula e além disso, qual vai ser a habilidade trabalhada neste encontro. Vamos ver, ó. Medidas de tempo e temperatura, sexto ano, sintoniza aí. Nós estamos no PET 4, semana 4, e a nossa habilidade vai ser essa daqui. Então, observe o seguinte, vamos ler juntos, olha. Resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em conceitos oriundos de situações reais, e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Turma, essa aula é de extrema relevância para você. Você que é um aluno que trabalha muito, vê tudo, faz todas as questões para você fechar esse PET com chave de ouro, beleza? Então aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que representa o nosso estudo da aula de hoje. Então você tem aí um relógio, beleza? E que na maioria das vezes usamos diversos dispositivos para medir o tempo. Um exemplo, o relógio, o cronômetro, são estilos de objetos que nos auxiliam nessa medição, sim? E eu quero que você entenda o seguinte, com certeza, se você viu, excelente, se você não viu, eu quero que você pense comigo na situação. O nosso sistema de numeração é chamado sistema de numeração decimal. Beleza? Só para simbolizar, existe um material chamado material dourado. Geralmente é assim, você tem um cubinho que é amarelinho, um cubinho. 10 cubinhos forma uma coisinha assim. 10 coisinhas assim forma um tabletezinho, um quadradinho. 10 tabletezinhos formam um cubão. Lucas, mas o que isso significa? Eu estou te falando o seguinte, que a cada 10 unidades nós trocamos por uma de ordem superior. Professor, mas me dá um exemplo palpável? Sim. Dou um exemplo agora. Olha para você ver, você tem 10 unidades corresponde a uma dezena. 10 dezenas equivale a uma centena. 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. O que isso significa, pessoal? Que o nosso sistema é o sistema de numeração decimal. Só que agora nós vamos aprender um outro tipo de sistema. Um sistema chamado sistema sexagesimal. Ou seja, a cada 60 unidades, nós trocamos por uma de ordem o quê? Superior. Vamos ver aqui então? A nossa ideia é medir o tempo. E para esse estilo de medida, nós vamos tomar como referência a unidade segundo, beleza? Observe na tela. O Sistema Internacional de Unidades adota como unidade padrão, como referência de medida de tempo, o segundo, representado por S. E nós temos a qualificação desse sistema, sistema sexagesimal. Significa o quê? Que a cada 60 unidades nós trocamos por uma de ordem superior. Então, na tela, o sistema de numeração utilizado aqui é o sexagesimal, ou seja, a cada 60 unidades, podemos trocar por uma da casa seguinte. Então, nós temos aqui as unidades mais conhecidas, né, hora, minuto e segundo, em que, indo da esquerda para a direita, então, hora para minuto basta multiplicar por 60. De minuto para segundo, basta multiplicar por 60. Tranquilo? Se você quiser vir da direita para a esquerda, nós temos de segundo para minuto, basta dividir por 60. De minuto para hora, basta dividir por 60. E essas conversões são feitas de maneira normal, tranquila. E nós vamos treinar isso arduamente na aula de hoje. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, como que nós vamos ler medidas de tempo? Primeiramente, devemos ler cada unidade de tempo de maneira separada. Então, você tem aqui, ó, essa medição aqui, esse horário, por exemplo, significa 2 horas e 40 minutos, beleza? Agora, nós vamos efetuar algumas transformações. Lembra daquele esquema que eu te propus? Agora, nós temos que pensar mentalmente, ou até mesmo com algumas anotações. Então, a ideia é, transforme 3 horas e 20 minutos em minutos. Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Pegar a caneta
o que você sabe? Você sabe que 3 horas corresponde a quantos minutos? Olha aqui, ó. 1 hora é 60 minutos, beleza? E 3 horas equivale a quantos minutos? 3 vezes 60. Então anota aqui para mim, ó. 3 vezes 60. Só que 3 vezes 60 equivale a 180 minutos. Mas eu já tenho 20 minutos. Então eu pego 180 mais quanto? Mais 20. 180 mais 20 minutos. Isso aqui equivale a quanto? A 200 minutos. Pronto. Ah, professor, entendi. Então, eu vou transformar, por exemplo, 3 horas em minutos, depois somar com os 20 minutos que o horário já tem, o tempo já tem? Sim, isso mesmo. Então, transformei 200 minutos. De boa? Sim. Próximo exemplo. O que significa 2,4 horas? Ah, professor, eu sei. 2 horas e 40 minutos. Errou de graça. Sabe por quê? Quando você tem vírgula, você tem que pensar em uma coisinha muito diferente aqui. Mas se você continuar com esse pensamento, você vai conseguir acertar as questões do PET. Então vem comigo aqui, ó. 2 horas, 2,4 horas. O que isso significa? Significa 2 horas mais 0,4 da hora. Gente, esse 0,4 é uma parte da hora. Só que 1 hora possui 60 minutos. Então, qual que é o seu papel aqui agora? Tá vendo aquele segundo H ali? Troca aquele H por 60 minutos. Então, vai ficar assim, ó. 2 horas mais 0,4 vezes 60 minutos. Ah, Lucas, vê se eu entendi então. Esse 0,4 vai ser em relação a 60 minutos, sim. 0,4 vezes 60 é a mesma coisa do que 24. Então, o que eu estou escrevendo aqui para você é o seguinte, que 2,4 horas é a mesma coisa do que 2 horas, 2 horas e 24 minutos. Pronto. 2 horas e 24 minutos. Ah, professor, agora entendi. Então, eu não posso converter de maneira imediata, falando que é 2 horas e 40 minutos. Não. Você tem que separar o número e pegar essa parte, que é uma parte da hora, e converter. Tranquilo? Alguma dúvida? Vânia, tá de boa? Sim? Essa parte é um pouco delicada, mas se você tiver controle, de acordo com a questão, você acerta sem nenhuma coisa a mais. Fechou? Então agora nós vamos operar. Lucas, mas como assim nós vamos operar? Eu vou te propor as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo tempo. Então, para a gente, antes, saber a regra, vamos ler aqui comigo? Olha aqui, ó. Para efetuar corretamente a soma ou subtração, devemos adicionar ou subtrair os números que ocupam casas de mesmas unidades, ou seja, horas com horas, minutos com minutos e segundos com segundos. Depois disso, se necessário, realize as mudanças de unidades. Então aqui, ó, eu vou somar esses dois carinhas aqui, ó. 3 horas, 20 minutos e 45 segundos, mais 4 horas, 30 minutos e 30 segundos. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, deixa eu ver aqui o horário, 3 horas, 20 minutos e 45 segundos, mais 4 horas, 30 minutos e 30 segundos. Beleza. Então, eu vou adicionar os números que estão em cada casa. Então, segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora. Vamos ver aqui, ó. 45 segundos mais 30 segundos, 75 segundos. 20 mais 30, 50 minutos. 3 horas com 4, 7 horas. Beleza? Agora preste atenção. 75 segundos equivale a 1 minuto
e 15 segundos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar 1 minuto para essa casa aqui e deixar aqui 15 segundos. Ah, professor, entendi. Então, agora aqui não é 50 minutos, e sim 51 minutos. E aqui, 7 horas. Pronto. Então, depois de efetuar a soma, transforme se tiver necessidade. Beleza? Então, aqui é o nosso primeiro exemplo. Agora, nós vamos ir para o nosso segundo exemplo. 9 horas menos 3 horas, 20 minutos e 40 segundos. Vamos ver aqui? Apagando. 9 horas menos 3 horas, 20 minutos e 40 segundos. Só conferindo aqui. Isso mesmo. Então aqui, pessoal, eu não sei você, mas você percebeu que no outro exemplo estava tudo completinho? Tinha número nas horas, tinha número nos minutos e tinha número nos segundos? Então a ideia é transformar 9 horas para que tenha números em todas as casas. Vamos ver? Olha a minha ideia, vê se é coerente. Ó, 9 horas eu vou escrever de uma outra forma. Vou escrever como 8 horas, 59 minutos e 60 segundos. Beleza? Olha no quadro. Nós temos 8 horas, 59 minutos e 60 segundos. Você enxerga que é a mesma coisa do que 9 horas? Vamos pensar por quê? 60 segundos é 1 minuto, passa para cá. 60 minutos é 1 hora, passa para cá. Morreu. Agora você subtrai normalmente. Vai ficar o quê? 60 segundos menos 40 vai dar 20 segundos. 59 menos 20 vai dar 39 minutos. 8 horas menos 3 horas vai dar 5 horas. Aí com isso, você consegue administrar bem aqui a jogada, beleza? Então, ó, retomando aqui, 5 horas, 39 minutos e 20 segundos é a nossa conclusão aqui. Beleza? Massa! Agora, nós vamos mexer com multiplicação. Mas eu multiplico um valor que está no sistema sexagesimal, uma medida de tempo, por um número natural. Beleza? A regra é, para multiplicar um número natural pela medida de tempo, devemos multiplicar esse número pelos segundos, pelos minutos e pelas horas desta medida. Depois, se necessário, devemos realizar as transformações das unidades. Então, vamos esquematizar aqui, ó. 3 horas, 20 minutos e 40 segundos, vezes 3. Então, eu vou pegar esse 3 e multiplicar por cada casa. Então, vai ficar 3 vezes 40, 120 segundos. 3 vezes 20, 60 minutos. E 3 vezes 3, 9 horas. Beleza? Claramente, nós temos que mexer aqui com a transformação. Então, ó, 120 segundos é a mesma coisa de quanto? Do que 2 minutos. Passa esses 2 minutos para cá. Vai ficar assim, ó, 9 horas e 62 minutos. Ah, professor, entendi. Só que 62 minutos é 1 hora e 2 minutos. Então, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 2 minutos, 1 hora para cá, vai ficar o quê? 10 horas. Belezinha? Então, feita esta transformação, você consegue articular com as questões de maneira mais prática. Fechou? Se tem multiplicação, tem o que, turma? Tem divisão. Para a gente encerrar com a divisão, nós temos isso aqui, ó. De olho na tela para a gente captar a regra. Para dividir a medida de um tempo por um número natural, devemos dividir inicialmente as horas, depois os minutos e por fim os segundos da medida por esse número. Quando necessário, devemos fazer as transformações de unidades. Então, deixa eu copiar aqui. Nós temos 12 horas
58 minutos e 15 segundos. Dividido por 3. O que vai acontecer? A nossa ideia aqui vai ser começar por 12 horas. 12 horas dividido por 3, 4 horas. 4 vezes 3, 12, resto 0. Agora 58 minutos. Gente, 58 minutos dividido por 3 vai dar 19. 19 o que, Lucas? 19 minutos. Beleza, 19 minutos. 19 vezes 3 vai dar 57. 58 menos 57 vai dar 1 minuto. Só que 1 minuto é a mesma coisa do que 60 segundos. Joga para a casa seguinte. Vai ficar o quê? 15 mais 60, 75 segundos. Dividido por 3 vai dar 25 segundos. Resto, 0. Então você vai das horas até chegar nos segundos. Porque se sobrar algo, você passa para a casa seguinte. Fechado? Massa! Então, eu vou ter aqui, 4 horas, 19 minutos e 25 segundos. Bacana? Então, agora, só por uma questão de curiosidade, nós vamos entender agora o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação entre as moléculas. No Brasil, a unidade de temperatura usada é o grau Celsius. O instrumento que utilizamos para medir a temperatura é chamado de termômetro. Turma, em outros países eu tenho outros tipos de unidade. Por exemplo, o Fahrenheit, que vai ser a questão que eu vou comentar com vocês agora. Então, isso aqui é um estilo de termômetro, beleza? Que você tem aqui a temperatura de 40,3 graus Celsius. E agora chegou o nosso momento de tremer a sua casa. É o momento do nosso Kamehameha. É 1, é 2, é 3 e é Kamehameha. Olha, eu te falo agora que você vai aprender Fahrenheit comigo. Professor, é agora? É agora. Tá vendo essa questão aqui, turma? É para você tentar. Essa questão 1 é para você tentar em casa, que é uma questão sobre tempo, muito parecida com aquela 2,4 horas. Mas essa aqui é top. A questão 2 nós vamos fazer agora, beleza? É a questão do Fahrenheit. Eu queria que você captasse a mensagem. Vamos ver, Fahrenheit é uma escala de temperatura muito usada nos Estados Unidos. Sua unidade é o grau Fahrenheit. Para transformar de grau Celsius para grau Fahrenheit, basta multiplicar o valor dado em Celsius por 1,8 e adicionar 32 ao resultado encontrado. Transforme 40 graus Celsius em graus Fahrenheit. Nosso objetivo vai ser o que aqui, pessoal? Executar o que está sendo pedido. De Celsius para Fahrenheit, eu pego o valor em graus Celsius, multiplico por 1,8 e ao resultado eu somo 32. Então vamos ver aqui, Então a ideia vai ser 1,8 vezes 40 mais 32. Professor, massa. Massa. Agora vamos fazer isso aqui de maneira mais rápida? Olha que legal. Isso aqui é a mesma coisa do que 18 vezes 4. Porque eu quero que você pense no 40 de uma maneira especial. 40 é 4 vezes 10. Pega esse 10 e joga no número decimal. O papel do 10 é deslocar a vírgula para a direita, uma casa decimal. Então aqui o 10 que estava com 40 jogou por 1,8 e virou o quê? 18. Então vai ficar 18 mais 4. Desculpa. 18 vezes 4. 18 vezes 4 mais 32. 18 vezes 4 é a mesma coisa do que 72. Mais 32 é o que? 104 graus Fahrenheit. Então, olha para você ver. Eu transformei de graus Celsius para graus Fahrenheit. E com isso, nós encerramos o nosso encontro com medidas de tempo e medidas de temperatura. Espero que você tenha gostado e lembre-se sempre, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!